Paz e graça, amados. Paz e graça. Eu sou o irmão Helder. Daqui fala a irmã Rebeca e sejam todos muito bem-vindos ao Knowing God Podcast. Esta é a segunda parte. Tivemos a nossa primeira parte ali postada, partilhada na semana passada, e estamos aqui para compartilhar com vocês a segunda parte. Então vamos lá, né, irmão Helder? Aleluia. Vamos começar com o facto essas de... conversas tem que quer aqui Tem que beber limpar a água. garganta. Porque a irmã Rebeca está me entrevistar e fica complicado. Nem nada. Vamos lá. Então, eu acho que é muito importante nós falarmos de como Estou Deus... olhando a câmera, irmã. Eu gosto de olhar para ti. I know, minha querida. I love you too. But in this moment, look on the camera. Fine. Anyways, então, eu acho muito importante nós falarmos sobre Romanos, começarmos a falar de Romanos, vamos ler, não é? Romanos 2, 4. Muito importante. Essa é uma das passagens que se toca o meu coração, né? Romanos 2, 4. Já chegou lá, irmão? Então diz o seguinte... Romanos capítulo 2, versículo 4, né? Carta aos Romanos, escrito por apóstolo Paulo. Diz assim: ou será que vocês desprezam a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? Então acho que vais começar por contar a tua experiência, né, da faculdade de engenharia e um bocadinho do visto também. Amém. Então, mas conforme a minha esposa mencionou, nesse texto de Romano, nós percebemos que a bondade, a paciência, a misericórdia do Senhor, a longanimidade é que nos conduz ao arrependimento. Amém. Ou seja, uma coisa é o Evangelho, Yeah. que é o poder de Deus para a nossa salvação. A outra coisa são meios que Deus usa para nos conduzir ao arrependimento, né? São coisas totalmente diferentes. Deus pode usar de situações realmente para abrir os nossos olhos, né? Isso não é antibíblico, né? Deus faz isso. Mesmo o facto de Deus ouvir a oração de descrentes, né? Pessoas que Ele está conduzindo ao arrependimento, não é antibíblico, né? Por exemplo, a Bíblia fala de Cornélio, né, um centurião romano, lá em Atos, no capítulo 10, a Bíblia diz que Deus ouviu as suas orações e lembrou-se das suas esmolas. Ou seja, esse centurião já orava, dava esmola, né, mas ele não era crente. Mas é interessante que, por ele demonstrar um certo temor, claro que isso não veio dele, ele ouviu certamente sobre o judaísmo, né, do Deus judaico, e ele de alguma maneira, enfim, decidiu buscá-lo. Claro, segundo ele bem entendia. Mas Deus teve misericórdia dele. O Espírito Santo fala com Pedro para ir pregar o Evangelho para ele. Então, uma coisa é coisas que Deus usa para nos conduzir ao arrependimento. A outra coisa é o Evangelho, que é o poder de Deus para a nossa salvação. Então, ninguém é salvo sem ouvir o Evangelho. Né? Então, tem muita gente que Deus realmente tem usado de situações para conduzir eles ao arrependimento, mas é conduzir ao Evangelho, né? Porque isso realmente é que nos leva à salvação. Enfim, dito isso, foi mais ou menos isso que aconteceu, conforme eu mencionei, né? Às vezes eu sentia que Deus estava bem comigo, né? Que estava tudo bem, claro, segundo o meu entendimento, claro, ignorância, conforme ela falou, zelo, sem entendimento, né? Achava que estava bem, faz boas coisas e tudo isso. Mas, anyway, quando eu entro para a faculdade de engenharia, Universidade Agostinho Neto em Angola, né? Enfim, tive um bom preparatório, né? Testei, entrei condicionado, e como tal tinha que estudar o ano todo sem deixar cadeira, né? Caso contrário, teria que repetir os testes de admissão no ano a seguir, ou seja, perderia praticamente um ano, né? E eu lembro, né, do bocado que eu tinha ouvido com o Testemunho de Jeová, que eu orei falar com Deus, né? Desde o momento que eu ouvira isso deles, eu realmente comecei a fazer espécies de oração, né? E orações, e ao ser admitido na faculdade de engenharia, eu orei. Eu disse: Deus, essa faculdade tem fama de ser difícil.
As pessoas aqui entram e não saem, né? Me ajuda, me abençoa. Me ajuda realmente a ser bem sucedido nessa universidade. Então, como é que eu sei que Deus, né, me respondeu? Enfim, primeiro porque eu pedi, né? Ou como é que eu sei que foi Deus? Primeiro porque eu pedi. Segundo pelo resultado. Né? Então, existe a profecia que Jesus falava, ele diz, não, depois vocês verão. Né? Ou seja, ao verem realmente que aconteceu conforme Jesus falou, eles perceberam que de facto Jesus falou a verdade e tudo mais. No meu caso foi isso. Eu orei, pedi, Deus ouviu. E naquele ano, pela graça de Deus, eu fui o segundo melhor aluno, né, do meu ano. Né? E aquilo realmente foi assim um abrir de olhos para mim muito grande. Né? Foi tipo, uau, Deus me ouviu. Né? De facto eu consegui, né, pela graça de Deus, ser bem sucedido, sem deixar cadeira e tudo mais. E aquilo realmente mexeu comigo. Foi tipo, oh, uau. Né? Claro, conforme eu mencionei, existia pequenas coisas que eu já estava a ter consciência, né, do pecado. Mas ainda assim, eu lembro dessa experiência que de facto mexeu bastante Foi comigo. diferente. No meu caso, eu lembro que uma das experiências muito marcantes que eu tive com a oração e a misericórdia de Deus foi na bolsa, né? Antes de tudo, eu tive um sonho que eu estava a estudar fora. Pois olhar na câmera. Ai, não, mas nem olha. Porque nós estamos a ter uma conversa. Amém, pessoas também ali. Nós depois vamos mudar já a posição também, assim, estaremos assim, vamos olhar. Não é isso. Então, eu sonhei que eu estava a estudar fora e aquilo foi assim, confirmação para mim, né? Foi o Senhor falando para mim, mesmo desviada, descrente. Depois de um tempo, veio a oportunidade da bolsa e aconteceram várias coisas, vários impedimentos do inimigo, né? Porque creio que o inimigo está sempre atrás, o inimigo vai sempre tentar, vai atacar a vontade de Deus. Porque realmente vir para aqui, para os Estados Unidos, foi uma mudança muito grande, né? Uma reviravolta muito grande na minha vida, tanto na tua. Então, aconteceram várias coisas durante esse tempo. E uma das coisas que aconteceu durante esse processo da bolsa, para mim, né, foi que eu perdi a minha bolsa. Não perdi, vamos assim dizer. Eu reprovei num dos testes. Meu nome não saiu na lista, reprovei. E a Sonangol, porque eu vim da bolsa da Sonangol, não dava uma segunda chance. Não dava. E também aquele ano foi o penúltimo ano que eles deram bolsa. E eu não poderia mais concorrer no ano a seguir por causa da minha idade. Oh, amor, imagina! Imagina a tangente. Então, eu não passo no teste, meu nome não sai na lista, saiu uma lista final. Eu fiquei assim desesperada, triste, a chorar. Mas eu lembro que o Espírito Santo falou para mim, para não chorar, que o meu nome iria sair no jornal. Eu naquele momento sabia que era ele, de alguma forma. Eu disse, não vai sair, o Espírito Santo não está a entender. Lhe expliquei tudo, lhe disse, Sonangol, não faz sair duas listas, você reprova, acabou. E eu também já não vou conseguir viajar, próximo ano já não viajo porque farei 21 anos, eles já não dão bolsa com 21, o máximo que você pode ir é 20. Mas ele disse, o nome vai sair. Resumindo aqui a história, o meu nome saiu na lista pela graça de Deus, né? Mesmo no meu pecado, mesmo na minha ignorância, o Senhor não só falou para mim, como manifestou a sua bondade, me permitindo, mudando um sistema, né? Para que a sua vontade se cumprisse. Isso é revelação da misericórdia do Senhor que nos conduz ao arrependimento. Jesus fala sobre isso, né? Quando ele diz orai pelos vossos inimigos, né? E sede perfeito como é perfeito o vosso Pai, né? Pois também ele é bom e faz o sol cair sobre o justo e o injusto. Amém. Né? Então amém. Deus cuida dos descrentes, né? Essa é a expressão da sua bondade e da sua misericórdia, né? Mas com um objetivo, né? Deus deseja que todos se salvem, que todos tenham conhecimento da verdade. Ele então, não se agrada com a morte de um pecador. Não. O apóstolo Paulo ainda fala isso em Atos 14, né?
Ele diz, Deus que vos deu chuva, que encheu vossos corações de alegria e tudo mais. Ou seja, novamente expressão dessa graça comum de Deus, da misericórdia, né, para conduzir as pessoas ao arrependimento. Enfim, claro, Deus conduz as pessoas ao arrependimento de várias maneiras. Formas, Uns é pela força, enfim, Deus sabe. Deus sabe. Mas amém, glorificado seja Deus, né? Assim foi. No meu caso, isso mexeu comigo. Mesmo ainda na faculdade de engenharia, eu lembro que no segundo semestre, nessa intensidade do estudo e tudo mais, eu lembro que uma das vezes eu me encontrava a estudar, realmente altas horas, né? E a minha mãe ficou assim um pouco preocupada. Ela dizia, eu desde aquela hora estudar, não sei o que. Eu dizia, tenho que estudar, não sei o que. E um primo meu, né, estava aí para uma festa. E ela fala no meu primo, né? Peguei do teu irmão também, ele levou na festa para descansar um pouquinho. Ele me levou. Eu fui, claro, eu já bodava. Mas aquilo levou-me a começar a usar festas como se fosse uma forma de desanuviar, né? Como se fosse realmente um meio de relaxe ou algo assim. Então eu me focava nos estudos, mas se tivesse de férias ou se tivesse um boda e estava tudo bem, eu ia. Mas aquilo mas foi realmente me levando mais e mais a vida de festas e tudo isso, né? E são coisas que a posterior realmente Deus usou para me abrir os olhos completamente. Completamente. Eu não sei se queres contar da viagem agora ou vamos deixar no testemunho, mas acho que podes contar agora. Vai, conta. Né? Então, amém, amados. No caso dela, ela veio aqui pela bolsa. Eu depois, já no meu terceiro ano, pela graça de Deus, consegui também uma bolsa de estudo, né? E vim para aqui para os Estados Unidos. Mas antes disso, né? Foi pela Halliburton. Ok. Né? Mas, né? A bolsa saiu e tudo mais. Tinha que tratar os documentos. Apliquei para a Universidade de Houston. Fui na Embaixada Americana, aplicar por visto, entrevista, tudo a correr bem. Bom, me negaram. Me negaram o visto. Eles deram aí uma carta em inglês que eu não entendia e supostamente era porque eu não tinha levado os documentos originais, né? Era tudo cópia que tinham me enviado por e-mail. Mas qual era o problema? Era remarcar a entrevista. Porque eles dizem que eu tinha que remarcar. Eu tentava usar a conta, né, a mesma conta da embaixada e não me dava opção de remarcar. Né? Criei uma nova conta com outro e-mail da Google, né? São americanos, o que é que eu esperava? Né? Eles, enfim, eles até permitiram que eu criasse uma nova conta, mas conectar essa segunda conta com a primeira era tipo, nós te percebemos, nós sabemos quem tu és. Então era tipo, Deus, uau, já consegui a bolsa, não posso remarcar. Eles foram que disseram que eu tinha que remarcar, né? Eu lembro que mais uma vez, né, eu me encontrava em casa nessa de ver soluções, tentar. Eu decidi tirar todos os e-mails que eu encontrei no website da Embaixada Americana e lhes enviar e-mail explicando a minha situação. Né, todos, do cônsul, do sei lá das quantas, tudo que era e-mail que estava lá, eu decidi lhes enviar. Né, mas antes de enviar, eu orei. Eu disse, Deus. Mesmo desviado, né, desbundeiro, não sei o que, não sei o que. Eu disse, Deus, se queres que eu vá nos Estados Unidos, então abençoe esse e-mail. Que eles me respondam, me permitam remarcar a entrevista. Né, orei antes de enviar, depois enviei o e-mail. Acho que alguns dias depois recebi a resposta, graças a Deus. Eles disseram, vai, já marcamos a tua entrevista, vai simplesmente pagar o FII, né, ou pagar, como é que se diz FII? Não esqueci. Pagar a calção pagar o dinheiro, ou o dinheiro que tem que se pagar para a entrevista. Para a entrevista, e depois vem no dia Y ou no dia X que eles falaram. Aquilo foi realmente festa muito grande para mim, graças a Deus. Depois consegui vir aqui para os Estados Unidos. E não demorou, né? Final de 2015, cheguei aqui em 2014, final de 2015, converti-me. Uau! Então, eu vim para aqui, né, nos Estados Unidos, agosto de 2013. E você chegou aqui, desculpa. Janeiro de 2014.
janeiro de 2014, alguns meses depois. Deus é maravilhoso. E 2014 ainda fui no teu Instagram. Oh, você foi no meu Instagram. Como é que você ficou a saber do meu Instagram? Mano, somehow. Acho que era por causa da Joyce. Yes, Yeah, as por causa coloradas. da E não só as coloradas tinham assim muita fama, né? Yeah. Forever Boulder, as coloradas, então na bolsa de estudos. E nós, os do Colorado, ou as do Colorado, porque no Colorado, ou em Colorado, veio muitas meninas, então trouxe um bocadinho de fama, né? Anyways, então os de Houston tinha muita... Não mal, isso era Luanda. Nada, era Luanda. Ou Sambizanga. Era Sambizanga, do Luanda. E tinha sempre alguma coisa acontecer. É tipo, a fama que tínhamos de vocês é que gostam de festa. Só gostam de festa. Todos os bolseiros, se quisessem assim, convívio e tal, só vinham aqui em Houston. Anyways. Mãe, fala aí da tua conversa. Anyways, então, eu cheguei aqui nos Estados Unidos, vivi em Colorado e vim para aqui. Eu, né, diferente de você, por exemplo, não tive liberdade para ter vários relacionamentos. Mas aos 18 anos entrei num relacionamento que foi o primeiro. Foi assim, peleja. Foi peleja. Vim para aqui, depois de sair do relacionamento peleja, entrei mais noutra peleja, né? E eu acho que hoje olho para as coisas, não olho muito para as outras pessoas, olho para mim, né? A nossa imaturidade espiritual nos leva a fazer coisas que realmente... A falta de conversão. A falta de conversão, sim, a falta de conversão nos faz plantar o que não gostaríamos de colher. Vou colocar... Uau, falei bonito. E com a minha falta de conversão, eu via sinais de Deus onde não existiam, porque o meu discernimento estava morto, né? E achava que eu via Deus. Então estamos de volta, amados. Tivemos que parar por um tempo. Questões de parenthood, mas estamos de volta. Então eu dizia que devido a minha falta de conversão, eu me coloquei em relacionamentos que não eram da vontade de Deus. Então, em Colorado, eu não cheguei de ir à discoteca, pela graça de Deus. Eu nunca fui à discoteca, sabe? Pela graça de Deus. Nunca fui à discoteca. Experimentei, acho que whisky uma vez no colégio em Angola, mas aqui... é como o que as pessoas dizem, né? Nem para ser descrente eu servia, sabe? Não deu, não conseguia mesmo. Então, aqui eu fui a algumas festas indianas, né? Aquelas festas indianas. Fui em convívios angolanos, porque angolano onde está gosta de convívios, então convívios de colegas e muito mais, que tinha músicas mundanas e muito mais. Mas para mim eu me achava cristã, né? Porque não fazia certas coisas, apesar de que o meu coração não era transformado, apesar de que existiam áreas da minha vida não estavam submissas e uma delas... Salva, irmã. Anyways. Você não era salva, tudo em ti não estava submissa. Ok, eu não estava submissa. Um pouco de temor. Tinha um bocadinho de temor, vamos assim dizer. Isso é bom. E mais ou menos isso, né? Me senti na liberdade de fazer várias coisas que realmente só falavam o fruto do meu coração. Falta de conhecimento a Deus e falta de conversão, né? Até que realmente fui alcançada pela graça e misericórdia de Deus, né? Mas alguma coisa que eu tinha que falar, lembras que eu já te contei que eu não falei? Poderia mencionar? Acho que realmente falar já do momento em que realmente fui alcançada. Foste salva. Então, eu lembro que estávamos em Colorado, né? E em Colorado foram várias coisas que aconteceram, sabe? Eu sofri 3 cirurgias aqui nos Estados Unidos, quase morri. Uma delas, o valor chegou até $84 mil que eu tinha que pagar, e o Senhor milagrosamente pagou para mim. E chegou no momento que eu tinha que sair do community college, que é tipo espécie de técnico básico para ir para a faculdade.
E durante esse tempo eu apliquei para várias universidades. Eu também já tinha, não também. E na altura eu desenvolvi, né, criei um negócio de perucas com algumas amigas e tava a sair bem aquele negócio. Eu aqui nos Estados Unidos enviava para Angola, vendíamos assim. Tava a sair muito bem, tava mesmo a sair bem. Os primeiros, posso falar o número ou continuo? Você quiser. Ok. Os primeiros 1 milhão de kwanza que eu vi na vida foi através desse negócio. Anyways, então, apliquei para faculdade, né? 2 faculdades que eu quis muito ir, porque na altura estava fazendo engenharia de Minas. Apliquei para Mining, School of Mine, uma das melhores, acredito, mundial, e Penn State University. Só que nesse processo, o senhor já estava a me incomodar. Mas uma das coisas que realmente, assim, me alertou que eu precisava de Jesus, eu precisava, assim, tomar uma decisão. É uma experiência que eu tive, amor, com a empresa das perucas, posso assim dizer. Eu tive uma visão, eu tive uma experiência que eu quase morri. E eu sabia que aquele negócio iria me levar naquele lugar. Iria abrir portas que eu iria me perder completamente. Talvez não seria uma morte física, mas uma morte profunda, né? E então, depois daquela experiência, eu fiquei tipo, uau, eu vou no inferno, sabe? Acho que a tua experiência também foi assim. Eu vou no inferno, se eu morrer, eu vou no inferno, eu sei. E aquilo começou a mexer comigo, porque eu achava que eu era cristã, mas como é que se eu vou morrer, eu vou no inferno? Dali veio a parte da universidade, que o Senhor me disse, não vá para essas universidades que você queira, as prestigiadas do mundo, vá para essa. O Senhor literalmente me guiou, mas contudo o Senhor não nos obriga. Existe o livre-arbítrio, né? O Senhor bate na porta, o Senhor convida-nos à mesa, mas nós decidimos aceitar ou não. Então, eu aceitei ir para Missouri e foi lá que eu me converti, realmente. Amém. Pela graça de Deus, tive um encontro lá, abri mão de tudo, relacionamento, negócio de peruca, abri mão das minhas amizades, porque ir para lá significava abrir mão de tudo. É um deserto realmente, né? Então tive que abrir mão de tudo e lá conheci uma igreja do primeiro amor. Literalmente, foi o meu primeiro amor. Amém. Então, já no meu caso, ao estudar aqui na Universidade de Houston, né, era novamente dedicação aos estudos, festa e não sei o quê. Boda, meu boda. Até que um dia, nessas festas e tudo mais, né, fomos para a discoteca ou para o clube. Uau. E aí, no dia seguinte, enfim, eu estava cansado. Estava mesmo cansado de tanto bodar. Foi tipo... Mas eu só bodava, não bebias? Não bebia. Uau. Era mesmo só dançar. E no dia seguinte, todo cansado na cama, eu estava em casa de um amigo meu. Uau! Daí ainda temos outro convite para outros eventos no mesmo dia. Eu disse, ainda temos mais outros convites. Ainda me insistia aí para a discoteca, acho que final de 2015, passagem de ano, acredito. Última vez que eu fui. E dali realmente, enfim, foi uma semana que também Deus começou a apertar o cerco. Uau! E foi uma semana que eu realmente estava assim com medo de morrer. Tá vendo? Era, tipo, isso que nós falamos. Morresse, sabia que era no inferno. Yes. Tinha medo até de atravessar a estrada, de dormir, não sei. Então foi maravilhoso medo que a minha experiência daqueles, foi assim. E naquela semana, depois aconteceram também outras coisas. Que eu tinha que ir para um estudo bíblico e enfim. Naquele dia, até foi depois de um estudo bíblico com os amigos, isso também ajudou-me bastante, né? O grupo, enfim, que nos por causa encontramos. do tempo, o grupo em que nós nos encontramos, unidos em Cristo. Amém. Eu saí do grupo, estava já para ir nas minhas aventuras e naquele momento os meus olhos abriram realmente. Uau. E aí foi naquele dia, no meu dormitório, né, que eu, enfim, derramei o meu coração a Deus. Eu disse, Deus, eu sei o que eu tenho feito. Perdoa pelos meus pecados. Uau. E através daquele grupo, né, tive mais conhecimento. Aí realmente fui ouvindo sobre a verdade, né, sobre que Testemunha de Jeová era aceita, inclusive. Eu dei graças a Deus que nem entrei lá. Né, mas aí sim, os meus olhos abriram. Chegou um momento que eu realmente tinha que decidir. Já não tinha desculpa, já tinha o conhecimento da verdade. Amém. E aí, naquela noite, né, confessei os meus pecados, quebrei os relacionamentos que tinha e, enfim. Uau. A parte dos relacionamentos, vamos deixar para o nosso testemunho de relacionamento. Acho que é muito interessante. Talvez será a parte 3, né? Uau.
que vamos falar dessa área, né? Como realmente nos encontramos, como começamos a conversar. Muito interessante, muito Irmã, importante. foi oração, é? Mas foi, amor, foi, no final já sabe? dos meus estudos. Olha, tá tem muita interessante. coisa para nos contar da tua Da graduação, graduação. da surpresa que eu fiz, da oração que você fez, da oração que eu fiz, pedindo a ser o marido Deus. engenheiro mecânico. Deus realmente me abençoou nesse aspecto. Você estava na minha graduação, mas enfim. São assuntos para outro vídeo, porque O assim, Senhor nos alcançou. Romanos 2:4 é uma das minhas passagens favoritas. A misericórdia do Senhor nos leva ao arrependimento. E uma das coisas assim que podemos tirar de tudo que falamos, sabe, é que Deus se revela, como Romanos mesmo diz. E tem até no website, não é? Já um artigo sobre isso. Que Deus se revela na natureza, que Deus se revela de várias formas. Nós só não o conhecemos, ou as pessoas não o conhecem porque não se permitem, negam a verdade e a dureza do coração. Então podemos ver nas nossas histórias que eu, que nasci na família cristã, por mais rodeada de verdade, os meus olhos estavam tapados, porque eu precisava decidir, querer também ver, não é? Querer aprender, querer receber. Ele que não nasceu, ou nasceu no meio católico, na mesma também vimos que a verdade começou assim a abrir os seus olhos, te levou a aprender a orar e muito mais, mas no final foi necessário decisão. Sim, é isso. Novamente, uma coisa é o que Deus usa para nos conduzir ao arrependimento. E assim outra coisa é o Evangelho. Outra coisa é o Evangelho, né? Por exemplo, no caso do apóstolo Paulo, teve encontro com Cristo lá no caminho de Damasco. Né, foi uma cegueira e naquele momento ao cair ele disse Senhor, né? Enfim, são coisas que Deus usa para nos conduzir ao arrependimento, de maneiras que o homem realmente fique sem desculpa, quer seja pessoas que ele envia, né? Teve um momento que um irmão, no caso irmão Zal, fui na casa dele, ele me colocou a ver uma pregação. Aquilo também mexeu comigo. Ele me abandonou na sala. É uma pregação do Paulo Júnior. Uau, que bela forma de evangelizar. No princípio que o Paulo Júnior estava a sair. Uau. Aí ele foi lhe visitar. Novamente, né? Vez quando eu ouvia falar de Deus, parava, ouvia, né? E tudo mais. Não queria, né, ser rude, Sim, temor a Deus. Sim. Mas isso não significa que pecadores estejam predispostos a buscar Deus, não. Significa que Deus nos busca. Amém. Deus é sempre Deus a dar o primeiro passo. É Deus que deseja que nós o conheçamos, que nós sejamos salvos. E nós nem sequer temos ideia, nós estamos mortos nos nossos pecados e nos nossos delitos. Sim. Mas quando a palavra vem, aí sim o morto, os olhos vão sendo abertos. Então, é Deus que dá o primeiro passo. Você percebe que quando Adão pecou, quem foi a busca dele? Foi Deus buscando então, Adão. É Deus que dá o primeiro passo. Por isso é que a salvação não vem de nós. Começa em Deus. Nós respondemos ao que Deus nos oferece. Mesmo Apocalipse, eu estou à porta que bato. Exatamente. Né? Enfim, é mais ou menos isso. É mais ou menos isso. É Deus dar o primeiro passo. É a verdade vir ao nosso encontro, os nossos olhos serem abertos e aí realmente começamos a ter consciência e responder ao Evangelho. Então, uau, glória a Deus, glória a Deus. Deus é maravilhoso e nós estamos aqui pela graça de Deus. Glória a Deus, nós estamos aqui, né? Casados para a honra e glória do Senhor. Né? Então, para você, novamente, Cristo veio salvar pecadores. Amém. Né? Talvez você fez um monte de coisa. Olha, né? nós nem entramos em detalhes porque o vídeo já está longo. Exatamente. Tá muito bom. Talvez então, você fez um monte de coisa e você pensa que, enfim, não tem mais perdão, não tem volta. Amados, Paulo era perseguidor da igreja. Assassinou Estevão, ou ele consentiu, levou outros presos, então ele foi convertido. Né? Enfim, não há ninguém que está além do alcance da graça do Senhor. Enfim, satanistas se convertem, macumbeiros se convertem, bruxos enfim, se convertem. Consagrados. Né? Enfim, não há ninguém que está além do poder de Deus para a salvação, que é o Evangelho. Né? Deus nos conduz ao arrependimento, ou nos conduz realmente ao ponto que depois ouvimos o Evangelho e aí sim o poder para a nossa salvação
nós temos esse encontro com o poder para a nossa salvação, que é o Evangelho, e uma vez crendo, nós nos tornamos nova criatura, somos nascidos de novo. Então, você que não conhece a Deus, né? Que Deus realmente abra os teus olhos. Amém. Né? É a melhor coisa. Pecado gera Porque morte. aquilo que disseste, não é? Vezes não notamos a falta de Deus. Vezes achamos que somos felizes. Sim. A vida de discoteca, a vida de relacionamentos, múltiplos relacionamentos, a vida de mentira, bebida, parece que já preencheu tudo, mas é porque estamos mortos. Quando você desfruta uma alegria verdadeira, você vê realmente, uau, o que eu achava alegria não é alegria. Mas isso para mim só veio depois da conversão, né? Sim. Você mais cedo, na parte 1, perguntaste se quando ainda estava em Angola, se sentia um vazio, que Deus tinha que preencher. Aí não. Quando eu comecei a ter o conhecimento de algumas verdades, aí sim, eu fui notando, né, realmente onde eu me encontrava. Né, eu fui percebendo que fornicação é pecado, fui percebendo, enfim, a palavras obscenas não falar e tudo mais. Isso até é algo que aconteceu. Numa das vezes, num estudo bíblico, eu acabei ofendendo sem dar conta. Nem foi algo tão natural. Depois de ter consciência dessas coisas, aí sim eu comecei a sentir o vazio, né? Depois até chegar nesse ponto de cansaço realmente de festas e tudo mais, né? Eu dizia para mim mesmo, estava a fazer horas extras no mundo. Né? Chegou uma altura que era realmente de ou vai à frente ou morre. Enfim, foi o que eu senti. Não, Deus é misericordioso. Então, amados, esse foi mais um episódio aqui no podcast Não Engada. Muito obrigado por nos acompanhar, muito obrigado pela tua presença. Nós esperamos e oramos que esse episódio tenha abençoado, edificado vocês. Acima de tudo, ao compartilharmos o nosso testemunho, é glorificar o nome do Senhor. Desejamos que a nossa história não sirva de ministração, exortação e evangelismo para aqueles que ainda não entregaram a sua vida a Cristo, e para você que já entregou, sirva também de uma forma de aprendizado, como aproximar-se do tipo de pessoa como o irmão Helder desviado, ou da irmã Rebeca, né? Uma falsa cristã, se podemos assim dizer. Deus abençoe a todos. Nos vemos no próximo podcast daqui a 2 semanas. Se Deus quiser, o Senhor sabe. Então fiquem todos na paz do Senhor. Até já.